Nutrição e as diferenças entre os diversos tipos de pães. Comer um pãozinho com manteiga no café da manhã é quase uma tradição para os brasileiros. Mais do que gostosos, os pães são ricos em carboidratos. Esses nutrientes são importantes para o funcionamento do corpo e não devem ficar de fora da dieta sem aconselhamento nutricional. Sempre que ingerimos carboidratos, eles entram na corrente sanguínea e são absorvidos em diferentes velocidades, dando energia para o organismo funcionar. Quanto maior a velocidade de absorção de seus carboidratos, maior será o índice glicêmico do alimento. Todos os tipos de pão são ótimas fontes de carboidratos, responsáveis por dar energia ao nosso corpo. Mas, como o índice glicêmico de cada tipo pode variar, é importante saber qual é a melhor hora para comer cada tipo. Cada pão também possui uma quantidade de nutrientes específica. Partindo desse pressuposto, vamos conhecer algumas das variações, de que são muitas, dos nossos pães e que conhecemos. Vamos lá. O pão caseiro, 50 gramas, uma fatia. O pão caseiro é alimento mais saudável, com menor concentração de conservantes e aromatizantes. Tem uma quantidade elevada de gordura para manter o aspecto macio do pão. Além disso, o pão, quando preparado em casa, possibilita a adição de outros alimentos, tais como cenoura, espinafre, beterraba, mandioca, etc., tornando-o desta maneira muito mais nutritivo. Deve ser consumido moderadamente, já que uma fatia possui 196 calorias. Agora vamos ver o seu valor nutricional. Pão de leite, 50 gramas, uma unidade. Alimento preparado com adição de leite integral. Possui uma concentração significante de proteína em uma porção de 50 gramas e destaca-se pelo sabor característico do leite. Quanto ao seu valor nutricional, vejamos a seguir. Pão light, 50 gramas, duas fatias e meia. O pão light é um alimento com menor adição de açúcar e gordura em uma porção de 50 gramas, sendo que uma sugestão para dietas com poucas calorias. Quanto ao seu valor nutricional, é o seguinte: pão francês, 50 gramas, uma unidade. Alimento tradicional na culinária brasileira, fonte essencial de cereais, sendo um alimento de energia de fácil absorção, por ser rico em carboidratos simples. Deve ser consumido com moderação, já que uma única unidade apresenta 290 miligramas de sódio, em média 142,8 calorias. O seu valor nutricional é: pão integral, 50 gramas, duas fatias. Alimento preparado com 100% de farinha integral, considerado uma ótima fonte de fibras, maiores quantidades de vitaminas do complexo B, fósforo e ferro. Além disso, o pão integral é um coadjuvante na perda de peso, já que as suas fibras fornecem a sensação de saciedade, retardando o esvaziamento gástrico. Quanto ao seu valor nutricional, pão de linhaça e pão de linho, 50 gramas, duas fatias.
Tanto o pão de linhaça quanto o pão de linho possuem características bem parecidas, já que a linhaça é a semente do linho. Os pães preparados com este grão são fontes de ácidos graxos poliinsaturados, precursores do ômega 3, uma gordura essencial principalmente para o sistema cardiovascular. O seu valor nutricional é pão com 7 grãos, 9 e até 12 grãos. 50 gramas, 2 fatias. Pães preparados com diversos tipos de grãos, tais como flocos de centeio, sementes de girassol, farinha de cevada, farelo de aveia, gergelim, flocos de milho, 7 grãos, sementes de linhaça, grãos de quinoa, 9 grãos, grãos de centeio, grãos de milheto, grãos de triticale, 12 grãos. Os pães ricos em grãos também são ótimas sugestões no processo de emagrecimento, já que possuem um alto teor de fibras, saciando a fome por mais tempo e por ter um baixo valor calórico. Além disso, para as pessoas com constipação intestinal, ou seja, prisão, os pães de grãos são opções para aumentar o peristaltismo intestinal, ou seja, os movimentos do intestino, diminuindo o trânsito intestinal. Quanto ao seu valor nutricional, pão de aveia, 50 gramas, 2 fatias. Alimento que tem como principal ingrediente, obviamente, a aveia, sendo fonte de ferro, magnésio, zinco, cobre e proteínas provenientes desse cereal. O consumo moderado pode contribuir no controle da glicemia, já que a aveia em ricas, são ricas em fibras solúveis, principalmente a beta-glucana, que retarda a absorção de glicose e do colesterol, sendo uma sugestão de pão para pessoas com colesterol alto. O seu valor nutricional é pão de centeio, 50 gramas, uma fatia e meia. Alimento preparado no mínimo com 50% de farinha de centeio, rico em fibras, minerais e aminoácidos. É uma sugestão de pão nutritivo em relação aos demais pães preparados apenas com a farinha de trigo refinada. O seu valor nutricional? Pão de glúten, 50 gramas, 2 fatias. Alimento preparado com farinha de trigo e glúten, ou farinha de glúten, com redução na quantidade de amido. O seu valor nutricional é pão preto, 50 gramas, uma fatia e meia. Alimento preparado com no mínimo 50% de farinha de trigo integral e o que dá aquela cor escurinha e o gosto típico que é do açúcar mascavo ou açúcar caramelado. O seu valor nutricional é pão italiano, alimento preparado de farinha de grão duro. O pão italiano possui uma casca grossa, com massa bem aerada e com sabor levemente ácido.
É muito utilizado no acompanhamento de sopas e caldos quentes, saladas e sanduíches. O seu valor nutricional é: pão sírio, 50 gramas, uma unidade. Pão de trigo, sendo um dos principais ingredientes do Beirute. No Oriente Médio, o pão sírio, com sua característica arredondada, era muito conhecido pela sua utilização como prato para levar alguns alimentos, como pastas, legumes e saladas, até a boca. Quanto ao seu valor nutricional, o pão sírio é rico principalmente em carboidrato e proteína e possui uma pequena quantidade de gordura. Seu valor nutricional: croissant, 50 gramas, uma unidade média sem recheio. Pão preparado com massa folhada, consequentemente com maior quantidade de gordura saturada e hidrogenada. 50% do seu conteúdo é de lipídios. O croissant é riquíssimo em sódio. Quando o seu consumo é frequente, está associado à retenção hídrica, ou seja, ao inchaço, e pode trazer riscos à saúde a longo prazo. O seu valor nutricional é: pão sovado. Como já diz o seu próprio nome, o pão sovado é caracterizado por ter uma massa bem sovada, adquirindo uma textura mais rígida em comparação aos demais pães desta categoria. Possui um sabor adocicado, uma menor concentração de sódio e um alto teor de carboidrato. Seu consumo deve ser feito com moderação, já que a única fatia possui 158 calorias. O valor nutricional é de pão de queijo, 50 gramas, uma unidade grande. Alimento típico principalmente do estado de Minas Gerais, preparado com polvilho, podendo ser consumido por celíacos e diabéticos, já que não possui glúten na preparação e por ter uma menor concentração de carboidrato simples, que é de fácil absorção. O seu valor nutricional: pão de batata, 50 gramas, duas unidades pequenas, sem recheio. Pão que tem como principal ingrediente a batata cozida, que deixa a massa leve e muito macia. É uma ótima sugestão para os adeptos aos pães doces, já que possui um sabor muito adocicado e muito saboroso. Quanto ao valor nutricional, pão doce, 50 gramas, uma unidade pequena. Alimento de sabor doce, preparado com adição de açúcar e ou mel, manteiga ou gordura, podendo conter recheios diversificador. Seu consumo deve ser esporádico, já que uma unidade pequena possui 153 calorias e 2 gramas de gordura, sem recheio, obviamente. Quando recheado, então, esses valores podem ser muito superiores. Quanto ao seu valor nutricional, é importante lembrar que as calorias citadas são uma média, apenas valores aproximados. O ideal é que na hora da compra você fique de olho no rótulo, já que o valor nutricional pode variar não apenas de acordo com o tipo de pão escolhido, mas também de acordo com a marca. Procure evitar o consumo frequente de pães muito calóricos, como pão de queijo, croissant e pão doce, por exemplo.
Para aqueles que desejam perder peso, dê preferências aos pães light ou de grãos, que além de conterem uma quantidade menor de calorias, possuem mais fibras que auxiliam no controle de peso. Por ser um alimento rico em carboidratos, o consumo do pão deve ser feito com moderação, lembrando sempre da relação entre consumo e gasto calórico. Ou seja, se consumido em excesso, o pão pode sim levar ao ganho de peso indesejado. O ideal também é sempre procurar um profissional nutricionista para lhe orientar melhor. Obrigado.